Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado do programa de hoje é o Diogo Pata. Ele terminou recentemente seu doutoramento na área de neurociência na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha. O tema do programa de hoje é, portanto, neurociência e, em particular, o estudo de uma região muito importante e muito estudada no cérebro, que é o hipocampo. Uma região pequenininha em humanos, escondida lá quase no meio do cérebro, mas cuja lesão leva a problemas devastadores na cognição. Entre outras coisas, o hipocampo é a região mais afetada na doença de Alzheimer. Daí uma das grandes motivações do seu estudo, mas não é só isso. Um aspecto interessante do trabalho do Diogo é que, para entender o hipocampo e suas propriedades, ele trabalhou com experimentos científicos envolvendo diferentes animais, tais como grilos e ratos, até seres humanos, e inclusive até seres artificiais como robôs. Para falar com ele sobre isso, da equipe do programa Fronteiras da Ciência, estarei somente eu, o Marco Idiarte, da Física da URGS. Eu queria então, Diogo, que tu contasse um pouquinho sobre o hipocampo. Começa do básico, assim, o que é o hipocampo? Então, o hipocampo é uma estrutura em toda a rede ou espécies de mamíferos em que tem-se vindo a constatar que tem uma importância muito grande para a formação de memória de experiências que tanto os animais como os humanos têm no dia-a-dia. Por exemplo, nos ratos, foi verificado nos anos 70 que no hipocampo há específicos neurónios que estão muito ativos numa localização específica ou numa posição específica do ambiente. Então, isto significa, ou deu-nos a entender que no hipocampo, neurónios faziam um mapeamento do espaço onde o animal estava e indicavam qual era a posição do animal relativamente ao espaço. Então construiu-se a ideia de que o hipocampo servia para o rato para construir um mapa mental ou uma representação onde o animal estava e a partir daí poder navegar e chegar a posições específicas como a sua casa ou posições onde encontrava comida e tudo mais. Quer dizer, se eu pudesse olhar a atividade neural dentro do hipocampo, eu poderia, sem saber onde o animal está, saber a sua posição, simplesmente deduzindo da atividade desses neurônios. Podia decodificar qual é a posição do animal no espaço, somente olhando da atividade de neurónios individuais. E então, mas não fica só nos ratos. Por exemplo, nos humanos, quando há lesões no hipocampo, os pacientes sofrem de perdas de memória e incapacidade de navegação no espaço. Isso é até interessante. O ser humano com lesão no hipocampo, ele se perde no espaço também, porque a gente ouve muito falar dos déficits de memória, que ele não consegue formar novas memórias, mas também espacial ele tem problemas espaciais. Isso é porque são as duas coisas iguais, a mesma coisa, ou porque... Então, é difícil de constatar se o espaço está dissociado de uma memória ou uma memória em si engloba as condições espaciais. Mas é verdade que afeta vários sistemas cognitivos ou vários processos cognitivos. Um dos processos que são afetados é justamente a incapacidade de navegar no espaço. Qual seria o teste? Assim, uma pessoa, por exemplo, um velhinho que está com Alzheimer, por exemplo, ele se perde, ele não consegue voltar ao lugar que ele estava. Isso é muito interessante olhar o Alzheimer porque do ponto de vista neuronal, o Alzheimer é definido pela perda de neurónios no hipocampo. Então, é uma doença degenerativa que o que faz é vai perdendo tecido neuronal. Isto significa que pessoas que sofram de Alzheimer passam a ser incapazes de formar memórias de novas experiências e memórias de lugar. O interessante é que memórias que formamos no nosso dia-a-dia e o que chamamos de memórias recentes ou memórias de curto prazo são memórias que mais tarde são transferidas para outras áreas neuronais ou do cérebro em que ficam lá guardadas e as pessoas podem depois ler essas mesmas memórias. Ou seja, num caso de um paciente com Alzheimer, todas as experiências que são novas são mais difíceis de codificar e de guardar na memória do que experiências passadas antes de se refletir o Alzheimer nestes pacientes. Isso é essa ideia de que o hipocampo seria alguma antessala, um passo intermediário das memórias duradouras de qualquer indivíduo, né? Então, e nesse sentido, não só assim como nós pensamos que o hipocampo é uma estrutura neuronal que o que permite é fazer a aprendizagem dessas experiências.
Por conseguinte, uma pessoa experiencia, vamos dizer, uma visita ao supermercado e nesse mesmo momento o que está a fazer é estar a associar os lugares e os estímulos sensoriais que está rodeado, e o hipocampo trata de converter esses mesmos sinais numa memória específica e para mais tarde guardar noutras áreas do cérebro. Portanto, serve como uma antessala da experiência. Tu vê alguma lógica nisso? Porque o rato, a gente sabe, conhece bastante de um certo ponto de vista, né? Porque todo o experimento em biologia ele depende do que o experimentador está olhando. Talvez estejam acontecendo uma série de outras coisas ao mesmo tempo, mas o experimentador está olhando uma delas só. Então, o que a gente conhece do hipocampo é espaço, o hipocampo de ratos, né? A gente conhece que o hipocampo serve para o rato saber onde ele está, saber para onde vai, coisas e tal. Não parece ter uma relação óbvia entre isso e o que acontece com o humano, né? Porque o humano parece ter a ver com memórias quaisquer, não só de espaço. Mesmo que tu tenha usado esse argumento, foi ao supermercado, não necessariamente foi isso que aconteceu. Pode ser que a memória seja viu o jogo da Copa ontem, Sim, que certo. não teve movimento. Tá? Claro, Então, claro. qual é essa relação entre por que será que o rato a gente vê uma coisa que tem a ver com movimento e o ser humano parece que tem a ver com outras coisas? Então, como eu estava a dizer antes, o hipocampo parece ser uma estrutura que fornece a associação e a aprendizagem de distintos processos ou de momentos em que estamos a viver. Então, associa, por exemplo, no caso do jogo, estamos a ver um jogo numa sala e sabemos os episódios que acontecem, associamos a todos esses estímulos e aprendemos que isto foi uma memória, sem qualquer necessidade de movimento. Relativamente ao rato, devido ao processo científico que se tem utilizado no último século, tem sempre que haver uma variável de controle, e no caso do rato é muito fácil de definir o espaço porque não conseguimos comunicar com o animal, então não sabemos que outro tipo de processos estão a acontecer, ou pode até estar a pensar noutras coisas que não no espaço em si. Mas, de qualquer das maneiras, é uma variável que faz a experiência poder refletir que há neurónios específicos a codificar essa variável. O hipocampo no rato está relacionado com outras coisas, não só espaço? Tem muitas outras coisas, por exemplo, não só os neurónios ou células de lugar, como estávamos a referir, foram identificadas, mas sabemos que existem células que estão a codificar o tempo que passou numa determinada tarefa, ou são neurónios, por exemplo, no caso dos morcegos, agora sabemos que há neurónios no hipocampo que codificam a localização de outros animais, não só do animal em si, mas está ativo para outros animais. Que mesmo? Tem células de lugar para outros animais? Tem células de lugar que identificam a posição de outros animais, que são as chamadas células conspecíficas, e vai mais além, não só para outros animais, mas também células que estão ativas no lugar onde o animal quer chegar. Por exemplo, o morcego está a voar numa gruta e tem um lugar onde vai comer, por exemplo, e tem neurónios que ficam ativos relativamente à distância do lugar da comida deste mesmo animal. E por que se sabe isso para os morcegos e não para os ratos? Parece que a experiência com o rato é muito mais complicada. Então, existe o mesmo para o rato, e sabemos, no rato é ainda mais observável, que tem neurónios codificando todo um espectro de variáveis. Não só o espaço, como o específico. Nos morcegos tem uma vantagem, que é eles são altamente sociáveis. Toda a parafernália de comportamento é bastante definida em grupo. Assim que pode ser utilizado este tipo de atividade para determinar qual é o comportamento coletivo dessa espécie. Os morcegos são muito, muito coletivos, então, quer dizer, o rato não tem uma célula que está relacionada com a posição de um outro rato? Pode ter, mas até hoje ainda não temos evidência para esse mesmo tipo de neurónios, mas tudo leva a crer que estas espécies de mamíferos partilham os mesmos mecanismos neuronais. Assim que aquilo que encontramos em morcego pode ser transferível ao rato, assim como o que encontramos em ratos pode ser transferível aos humanos, por exemplo. As células de lugar que estávamos a falar antes, essas células que estão ativas em posições específicas, já foram encontradas em humanos enquanto estavam a jogar videojogos
em células que ficavam muito ativas quando estavam em determinados locais do videojogo, assim que partilhamos o mesmo tipo de mecanismos. Quando tu está sentado na frente de uma tela, mesmo sem o movimento físico, tu pode representar com as células de lugar ou esse espaço abstrato dentro do videogame também. Sim, então isso, voltamos à pergunta anterior, que era: será que é preciso haver movimento para estas células? E hoje em dia sabemos que estas células conseguem aprender a associação entre estímulos independentemente da natureza destes. Portanto, pode ser num local físico, mover-me pela sala e associar este lugar, mas pode ser também noutro nível mais abstracto de sinais, como é representar um videogame, a posição num videogame, ou representar membros sociais. Por exemplo, nos humanos foi identificado um tipo de neurónio que está muito ativo para atores de filmes. Por exemplo, é chamada Jennifer Aniston Cell, que são células que o espectador está a codificar a personagem de determinados atores num filme. Então isto significa que não é necessário ser espaço, mas pode ser também de um ponto de vista social ou de qualquer outra dimensão. Isso é interessante, porque isso aí são as chamadas células da vovozinha, né? As células da vovozinha. Que muita gente, algum tempo atrás, ridicularizou dizendo que era impossível. Só para o ouvinte entender, a célula da vovozinha seria uma célula que ela só é ativa quando na presença da vovó, né? Mas muita gente argumentava que isso não era o jeito que o cérebro funcionava, porque o cérebro não teria neurônios suficientes para representar todos os possíveis estímulos que ele recebesse, a vovó, o padeiro, o açougueiro, claro, o motorista do ônibus, não teria célula suficiente. Mas aparentemente o cérebro está recrutando células para algumas coisas especiais, como a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston ou a vovozinha também. Ou a vovozinha. Então, mas relativamente à capacidade de representar vários conceitos, porque ao final estas células, seja a Jennifer Aniston ou a vovozinha, são conceitos de atores sociais que jogam na nossa vida, a capacidade, é certo que necessitaríamos de muitos neurónios para representar todo e cada um destes atores. Mas também sabemos hoje em dia que, de um ponto de vista de rede, é possível ter várias combinações de atividade de neurónios que todos juntos multiplicam a capacidade representativa. Isto é, eu com 2 neurónios não significa que necessito de representar, ou o máximo de representações são 2 atores. Posso representar, se calhar, 4 atores pela combinação de atividade destes 2 neurónios. Agora, a gente está falando do hipocampo e eu sei que tu trabalhou desde grilos até humanos, né? E aí seria interessante, esse hipocampo, essa estrutura, ela existe em grilos, existe em peixes, em répteis, onde é que ela exatamente começa a aparecer? Então, o hipocampo é uma estrutura específica dos mamíferos. Por conseguinte, animais como insetos não têm essa mesma região. Mas isto não significa que outras áreas do sistema nervoso dos insetos não desempenham o mesmo tipo de funções que encontramos nos mamíferos. Não era de a gente esperar uma anatomia parecida, assim, para as pessoas que trabalham com redes neurais artificiais, a gente pensa assim em arquitetura e pensa-se numa conexão importante entre arquitetura e função. Sim. Então, não seria de se esperar, todas as partes cerebrais que se dedicam à navegação espacial teriam que ter todas mais ou menos a mesma arquitetura, de forma que tu tivesse hipocampo até na mosquinha? Poderia ser, mas é também interessante pensarmos que, anatomicamente, a estrutura do sistema nervoso de um inseto é bastante diferente do sistema nervoso centralizado do mamífero. Por exemplo, os mamíferos têm um cérebro. E é no cérebro que tudo acontece e é uma massa única de tecido neuronal. Contudo, nos insetos, todo o sistema nervoso é distribuído pelo corpo, desde a cabeça até à cauda dos insetos. Tem gânglias, ou seja, estruturas ou aglomerados neuronais que têm funções específicas. Portanto, tentar encontrar semelhanças anatómicas do hipocampo no rato com uma possível estrutura do hipocampo no inseto seria difícil. Contudo,
no inseto há uma estrutura muito importante para a capacidade de formação de memória e associar à aprendizagem associativa, que é o chamado mushroom bodies. Como é o corpo de cogumelo, chama assim, né? Não sei como é que é, não sei a tradução. E então, e nessa estrutura, assim que foi identificado a capacidade ou a função de associar estímulos e associar representações. Portanto, ainda que não tenha a mesma estrutura anatómica, parece que há coisas em comum entre o rato e o mamífero. Esses corpos de cogumelos, se existe lesão neles, tem um problema na localização espacial, na navegação, isso é... Tem um problema. Existem estudos de lesão nesses tecidos neuronais e já se observou que, por exemplo, insetos como a abelha deixa de ser capaz de voar através de espaços que aprendeu anteriormente, portanto, significando que estas estruturas efetivamente têm uma função, uma funcionalidade no decorrer da vida do animal, como é navegar até à colmeia e... Mas é uma lesão específica que não atrapalha outros comportamentos, porque tem aquela brincadeira de se cortar as asas dela também, sim. ela não vai fazer, mas ele é mais específico que isso. Então, quando se faz uma experiência de lesão, temos muita preocupação de manter o que é um estado igual entre as duas condições, que é você faz uma lesão no mushroom bodies ou no corpo cogumelário do inseto, mas também faz um tipo de operação ou cirurgia para afetar da mesma maneira o corpo do animal, para ter a certeza que o que estamos a afetar é justamente devido à funcionalidade daquela região do cérebro e não devido a outras perturbações, como por exemplo injetar algum tipo de líquido no sistema nervoso ou abrir um buraquinho para meter o eletrodo ou algo assim. Agora, de novo, tu trabalhou em várias coisas diferentes. Eu queria perguntar um pouco sobre robótica. A gente pode dizer que hoje em dia o que a gente conhece da biologia pode ser aplicado para fazer melhores robôs, ou a gente está ainda... Eu estou trocando o tema bem rápido, né? Mas ele é meio semelhante, porque parte do teu trabalho foi fazer, vamos dizer, uma mente mais biológica num robô, né? Então, a minha pergunta então é essa: a gente está num momento ainda de contribuir da biologia para os sistemas artificiais, ou ainda é uma coisa intermediária? Então, é interessante olharmos esta pergunta de dois aspectos. Por um lado, se olharmos ao concurso da DARPA, e a DARPA é uma agência que promove o desenvolvimento de tecnologia. Mas é uma agência de defesa americana. De defesa, mas ainda assim... O objetivo dos caras é fazer robôs para nos matarem. Vista de qualidade... Você teria que ter uma tecnologia de ponta aplicada a estes robôs. E é interessante ver que ainda hoje, com toda a maquinária que há detrás, os robôs ainda não são capazes de se adaptar a alterações no espaço. Por exemplo, nas fábricas temos robôs muito eficientes, mas estes robôs são robôs que têm uma funcionalidade específica, uma função específica, que é apertar um parafuso e faz esta mesma função todos os dias. Mas se pensarmos num animal, o animal é altamente flexível, porque ele consegue, no momento, estar a navegar, no outro consegue estar a interagir com outros animais, e então esta capacidade de adaptação ainda não está bem implementada na robótica. Por conseguinte, o nosso estudo tenta utilizar os mecanismos neuronais que conhecemos do hipocampo nos mamíferos e aplicar ele para um sistema de navegação no robô. Porque hoje em dia poderíamos dizer, tem GPS, consegue saber exatamente onde é que está. Mas o GPS, primeiro, tem uma resolução relativamente ruim comparativamente com o rato. Com o tamanho do animal. Rato, né? A resolução do GPS é o quê? 3 metros, por aí. Para um rato é muito. Se ele erra a posição dele em 3 metros, ele pode acabar na boca do gato. E não só isso. E outro motivo para utilizar a robótica é que, uma vez que definimos os modelos ou as redes neuronais que observamos nos ratos, é interessante ver como é que estas mesmas redes ou estes mesmos modelos se comportam num ambiente real, ou quase real, como é navegar num espaço comum
que uma simulação no computador não pode fazer. A robótica também ajuda a entender a biologia, né? Claro, totalmente. Há uma simbiose entre estes dois campos, porque de um lado a robótica pode beneficiar da descoberta que se fez ao nível científico, mas por outro lado, do nível científico podemos descobrir o que é que ainda não sabemos do ponto de vista dos ratos e pode até ajudar robôs a navegar melhor, a comportar-se melhor no isso que você estava falando é importante, porque quando a gente olha a simulação, muitas das dificuldades da robótica, que tem a ver com o movimento no espaço, todas as dificuldades, né, dos atuadores não fazerem exatamente o que a gente quer, dos atritos, das escorregadas, coisas assim que a vida real da robótica, né, quando a gente faz simulação não tem, né? Não tem nada. E tem algo muito importante quando comparamos a simulação com a robótica. No caso da simulação, sabemos exatamente qual é o movimento, mas quando aplicamos isto num robô real, não sabemos se o robô teve atrito no chão ou conseguiu virar à esquerda 90 graus precisos ou se teve algum erro que acumulou ou se bateu numa parede e demorou mais tempo a virar. Então, todos estes erros do mundo real que não encontramos na simulação podem afetar como os modelos matemáticos representam o lugar baseado do hipocampo do rato. Até eu fico pensando que as pessoas que defendem simulação podem sempre dizer assim, não, eu posso botar o que eu quiser na simulação, inclusive essas dificuldades, mas eu fico meio cético, porque muitas vezes o jeito que a gente trata o inesperado, o ruído, é uma coisa gaussiana, controlada. Tem uma estatística bem controlada, e eu fico pensando em uma série de coisas, tipo, nenhum chão é completamente homogêneo, então claro. O que eu tinha falado da escorregada. Sim. Escorregada é uma coisa complicada, né? Claro, porque de repente um grande movimento inesperado num certo momento, e sempre naquele. Claro. Não é que nem o ruído gaussiano que ele se compensa e se descompensa ao longo do terreno. Isso seria uma coisa assim, uma escorregada mudou completamente. Tudo. E não só ao nível do chão, também imaginemos que utilizamos um robô que ao caminhar põe o pé de uma maneira não esperada e faz com que o passo não seja um passo normal. Então isto também não é só o ruído que vem do ambiente, mas também o ruído do corpo do robô pode aumentar o nível de ruído na simulação. E os problemas sistemáticos, né? Tipo, ele tem uma perna ligeiramente menor que a outra, ele tem que se adaptar a isso, né? Bom, aí eu vou perguntar a última coisa sobre os humanos, então. Faltou a gente falar. Tu tem essa experiência com humanos e é o que tu está fazendo agora está mais focado. Me explica um pouquinho o que é. Então, como falámos anteriormente, há muitos aspectos da computação neuronal relativamente a memórias, sejam espaciais ou não, em todas as espécies de mamíferos. Mas, no último caso, queremos sempre saber como é que os humanos desenvolvem capacidades cognitivas, não é? Então, neste momento, o que nós estamos a fazer, associados com um hospital aqui em Barcelona, estamos a ler a atividade neuronal de pacientes epilépticos enquanto estão a jogar a videogames e estamos a tentar descobrir quais é que são os mecanismos que levam ao processamento sensorial e à formação de memórias destes mesmos pacientes. Esses são pacientes que eles têm eletrodos implantados, né? Existem medidas elétricas sendo feitas simultaneamente enquanto eles estão jogando, né? Então por isso que eles são pacientes. Então, de um ponto de vista do método, eles são pacientes epilépticos e uma necessidade de tratar a epilepsia é saber qual é o tecido neuronal que gera a atividade epiléptica e, portanto, é necessário saber qual é essa localização e por isso os pacientes ficam no hospital com eletrodos até se descobrir de onde é que vem esta mesma energia epiléptica. E enquanto isto acontece, nós utilizamos esses mesmos eletrodos para ler a atividade neuronal do hipocampo do humano e ver quais é que são as reações fisiológicas a determinados estímulos ou determinadas situações. Ou seja, não foi tu que botou os eletrodos neles. Não fui eu. Eles não são cobaias de algum tipo de experimento mórbido. Não são. Eles já estavam lá. Que tipo de resultado interessante tu tem obtido? Por exemplo, quais são as perguntas teóricas e quais são as respostas que tu tiveste? Então, fundamentalmente, nós estávamos interessados numa atividade oscilatória que é o chamado Theta Activity, atividade Theta.
E esta atividade vem de um conjunto de neurónios que estão ativos de uma maneira sincronizada com uma periodicidade específica. Isso, caso, são os ritmos do cérebro que a gente conhece de eletroencefalografia. exatamente. Né? A gente sabe que tem, bom, o mais famoso é o alfa, que todo mundo falava que tinha a ver com relaxação e coisa assim. Esse teta é importante para a memória. Né? Esse teta viu-se nos ratos e nos humanos que é muito importante para formar a memória. Por exemplo, um estudo muito importante na área tem a ver com a relação entre teta e quão teta é importante para associar marcas sensoriais que se encontram no entorno. Portanto, o que sabemos é que essa relação de distintas frequências faz com que facilita a aprendizagem e assim, consequentemente, formar memórias relativamente a espaços. Um exemplo disso seria... eu estou a caminhar numa sala e vejo uma televisão, um sofá e uma mesa. Então eu sei que estas marcas distintas fazem parte da mesma memória, da mesma experiência. Essa experiência sou eu nesta sala. Então agora o que nós estávamos interessados em saber é como o teta, esta banda de teta, esta oscilação, consegue promover o codificar destas mesmas marcas, ou destas mesmas memórias. O que vocês obtiveram é que a frequência disso varia com a riqueza de marca, o número de marcas que tem no ambiente. Né? E o resultado deixa eu ver se eu entendo, quanto mais marcas no ambiente, maior seria a frequência teta. Sim, e foi justamente isso. E de um ponto de vista teórico, significa que o teta tem uma função de englobar ou discriminar, organizar estas marcas que encontramos de uma maneira coerente com as nossas experiências e formar memórias. Quer dizer, a ideia é que quanto mais marcas no ambiente, mais do teta tu vai precisar, então maior a frequência dele. Isso é. Esse foi o nosso... Sim, e isso, como é que continua a história? Então, agora, uma vez feita esta descoberta, o que falta saber é qual é que é a relação da atividade de neurónios individuais e como é que estes neurónios que estão a expressar, a codificar marcas específicas como era a televisão ou como era o sofá, como é que eles se relacionam entre eles e como é que cada neurónio se relaciona relativamente ao ritmo oscilatório do teta no hipocampo. Isso é uma das próximas questões que temos que resolver. Vai continuar trabalhando com esses teus pacientes? Certamente vou continuar a trabalhar no hipocampo, seja ele nos pacientes ou também nos ratos. Existem alternativas ao estudo diretamente com eletrodos implantados? Porque hoje em dia se sabe tem muitas formas de fazer imagens não invasivas do cérebro. Tem alguma chance dessas outras modalidades de experimento também contribuírem para o mesmo tipo de estudo? Na tua opinião, o que tu acha? Assim, eu só citaria a ressonância magnética, magnetoencefalografia. No nosso caso, porque necessitamos encontrar atividade relativamente em distintas frequências, a ressonância magnética, que é muito boa num ponto de vista espacial, ela perde muita resolução temporal. Isto é, nós conseguimos codificar a atividade neuronal, mas conseguimos codificar ela a cada segundo ou a cada meio segundo, o que significa que é muito lento para saber as dinâmicas neuronais destas áreas. Contudo, a magnetoencefalografia tem uma capacidade, uma resolução tanto temporal como espacial ideal para fazer o tipo de análise quando toca às relações entre os diferentes ritmos oscilatórios do cérebro. Contudo, nenhuma destas tem a capacidade de fazer a leitura de neurónios individualmente. O que significa que, se quisermos olhar a atividade de um neurónio e como é que se comporta relativamente a um ritmo oscilatório do cérebro, temos que utilizar técnicas mais invasivas, como é o caso dos eletrodos nos pacientes do hospital. Tá bom, então. Então esse foi o Diogo Pata, que é doutor aqui na Universidade Pompeu Fabra, doutor em neurociência, que trabalha em múltiplas áreas.
e nos falou hoje sobre alguns aspectos do estudo do hipocampo. Já teve programas onde a gente falou sobre o hipocampo e esse é o meu órgão favorito no corpo, e eu acho que ele é bastante importante para a gente entender como é que é a cognição e principalmente a cognição humana. Então esse foi o Fronteiras da Ciência. Eu sou o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.